família imperial, vida após a morte. Hoje, graças à boa vontade de alguém, muitos arquivos foram finalmente abertos ao público. A verdade, ainda que gradualmente, está alcançando as pessoas, afetando até aqueles que se identificam como russos. Todos nós sabemos que, segundo a história oficial, a família de Nikolai foi fuzilada pelos bolcheviques na noite de 16 para 17 de julho de 1918. Hoje sabemos mais, e há estatísticas que mostram que no poder só podem estar pessoas com determinada linhagem, e que elas não são mortas, mas sim têm suas mortes ensinadas. Sobre Hitler também há relatos semelhantes. E depois da famosa troca, Piotr foi mantido em uma prisão francesa até sua morte. Por isso, circula na internet uma versão diferente do destino da família imperial após a captura forçada do imperador Nikolai por forças especiais da Inglaterra e dos Estados Unidos da América. 23 de fevereiro de 1917. E aqui vai mais uma informação para reflexão. 7 de novembro é o dia vermelho do calendário e o aniversário de Trotsky, Bronstein. 12 de junho é o dia da Rússia e o aniversário de Bush pai. E o que realmente estamos comemorando? A abdicação de Nicolau. Na verdade, o imperador Nicolau não abdicou do trono. Esse ato é uma falsificação. Ele foi redigido e datilografado pelo general quartel-mestre do Quartel-General Supremo, Alexander Lukonsky, e pelo representante do Ministério das Relações Exteriores junto ao Estado-Maior, Nikolai Basile. Quem assinou esse texto datilografado em 2 de março não foi o czar Nikolai Alexandrovich Romanov, mas sim o ministro da Corte Imperial, general-ajudante barão Boris Fredericks. E embora a alta cúpula do generalato do exército russo tenha, em sua maioria, traído o czar, mas o corpo de oficiais intermediários e alguns altos oficiais do generalato, como Fyodor Arturovich Keller, não acreditaram nessa falsificação e decidiram ir em socorro do czar. É nesse momento que se inicia a divisão do exército, resultando em uma guerra civil. Já 4 dias depois, a elite da Igreja Ortodoxa Russa traiu Nikolai, enganando toda a Rússia. Ao verem esse ato falso, os clérigos o apresentaram como verdadeiro e transmitiram por telégrafo para todo o império e além de suas fronteiras que o czar, supostamente, havia abdicado do trono. É importante observar a posição da Igreja Ortodoxa Russa e se agiria da mesma maneira em uma situação similar atualmente. Após a Revolução, todos os arcebispos e padres que traíram o czar foram mortos ou exilados como punição pelo terrível crime cometido contra ele. Eventos encenados para falsificar a execução. Há muitas informações sobre a permanência do imperador com a família em exílio, sobre a estadia em Tobolsk e Ekaterimburgo, e elas têm muitos testemunhos que as confirmam. Graças a Stalin e à inteligência do Estado-Maior, a família imperial foi levada para diferentes províncias russas com a bênção do metropolita Macário. Devido ao avanço do exército branco em Ekaterimburgo, instituições soviéticas estavam sendo evacuadas, com o transporte de documentos, bens e valores, incluindo os da família Romanov. Em 25 de julho, Ekaterimburgo foi tomada pelos tchecos brancos e cossacos. O comandante da guarnição, general-major Golitsyn, nomeou uma comissão especial composta por oficiais, principalmente cadetes da Academia do Estado-Maior, sob a presidência do coronel Cherikovsky, a quem foi incumbida a tarefa de investigar as descobertas na região da Fossa de Gânina. Lá, camponeses locais, remexendo uma fogueira recente, encontraram objetos queimados do guarda-roupa imperial, incluindo uma cruz com pedras preciosas. Agora imagine como os trabalhadores queimavam valores de valor e significado inestimáveis e sorriam para si mesmos. Eu acho que eles teriam se enforcado antes de queimar tais coisas. Pense na quantidade de cartuchos e rifles que poderiam ser comprados com o dinheiro da venda de uma relíquia dessas. As tecnologias de proteção contra influências PSI e energéticas têm mais de 30 anos. Os engenheiros levaram 3 anos para reduzir os aparelhos, tornando-os o mais compactos e eficientes possível. Dispositivo móvel de proteção energética. BK-17. Detalhes abaixo do vídeo. Então, o capitão Malinovsky, que recebeu a ordem de inspecionar a região de Ganinoyama em 30 de julho, levando consigo o investigador de casos importantes de Sheremetiyevsky, do Tribunal Distrital de Ekaterimburgo, vários oficiais, o médico do herdeiro Derevenko e o servo do czar Chemodorov, foi até lá.
Foi assim que começou a investigação sobre o desaparecimento do czar Nikolai, da imperatriz, do tsarevich e das grandes duquesas. A comissão de Malinovsky existiu por cerca de uma semana, mas foi ela que determinou a área de todas as investigações subsequentes em Ekaterimburgo e seus arredores. Ela encontrou testemunhas do bloqueio da estrada de Koptikovskaya ao redor da cova de Ganina pelos soldados do Exército Vermelho. Também encontrou aqueles que viram uma carroça suspeita que foi de Ekaterimburgo para dentro do bloqueio e depois voltou. E sim, havia provas da destruição dos pertences do czar em fogueiras perto das minas. Depois que todos os oficiais foram juntos para Koptiaki, Cherikovsky dividiu a equipe em duas partes. Malinovsky examinou a casa Ipatiev, enquanto o tenente Sheremetevsky ficou responsável pela inspeção da fossa de Ganina. Durante a inspeção da casa Ipatiev, os oficiais do grupo de Malinovsky estabeleceram em uma semana quase todos os fatos principais nos quais a investigação se baseou posteriormente. Um ano após as investigações, Malinovsky disse a Sokolov em junho de 1919: "Como resultado do meu trabalho no caso, fiquei convencido de que a família imperial está viva. Todos os fatos que observei durante a investigação indicam que foi uma simulação de assassinato." No local do ocorrido, em 28 de julho, Nametkin foi chamado ao quartel-general e, por parte das autoridades militares, já que o poder civil ainda não havia sido formado, foi-lhe proposto investigar o caso da família imperial. Depois disso, começaram a inspecionar a casa Ipatiev. Para ajudar na identificação dos pertences, convidaram o Dr. Derevenko e o velho Chemodurov. Como perito participou o professor da Academia do Estado-Maior-General, Tenente-General Medvedev. Anotações inspecionando a casa Ipatiev. De 2 a 8 de agosto, publicações das resoluções do Soviet dos Urais e do Presidium, no Comitê Executivo Central, informavam sobre o fuzilamento de Nikolai. A inspeção do prédio, os vestígios de tiros e os sinais de sangue derramado confirmaram o fato já conhecido por todos: a possível morte de pessoas nesta casa. Quanto aos outros resultados da inspeção da casa Ipatiev, eles deixaram a impressão do desaparecimento repentino de seus habitantes. De 5 a 8 de agosto, Nametkin continuou a inspeção da casa Ipatiev e descreveu o estado dos quartos onde estavam Nicolau Alexandrovich, Alexandra Fyodorovna, o tsarevich e as grandes duquesas. Durante a inspeção, encontrou vários objetos pequenos que, de acordo com o camareiro Chemodurov e o médico do herdeiro Derevenko, pertenciam à família imperial. Sendo um investigador muito experiente, Nametkin declarou, após inspecionar o local do crime, que na casa Ipatiev houve uma simulação de execução e que nenhum dos membros da família imperial foi fuzilado ali. Ele repetiu oficialmente os dados coletados em Omsk, onde concedeu uma entrevista sobre o assunto a correspondentes estrangeiros, principalmente americanos, declarando que possuía provas de que a família imperial não havia sido assassinada. Na noite de 16 para 17 de julho, e em breve pretendia tornar esses documentos públicos. Reviravolta surpreendente nas investigações. Em 7 de agosto de 1918, ocorreu uma sessão das sessões do Tribunal Distrital de Ekaterimburgo, onde, para surpresa do promotor Kutuzov e contrariando os acordos com o presidente do tribunal, Glasan, o tribunal decidiu por maioria dos votos transferir o caso do assassinato do ex-imperador Nicolau para o membro do tribunal Ivan Alexandrovich Serguev. Depois que o caso foi transferido, a casa onde ele alugava um quarto pegou fogo, destruindo todo o arquivo de Nametkin. E já 6 dias depois, em 13 de agosto, Nametkin entregou o caso a Sergeev em 26 folhas numeradas. E após a tomada de Ekaterimburgo pelos bolcheviques, Nametkin foi fuzilado. Serguev estava ciente da complexidade da investigação vindoura e sabia que o principal era encontrar os corpos dos fuzilados. Na criminalística, como muitos sabem, existe uma regra clara: sem corpo não há assassinato. Ele tinha grandes expectativas na expedição em Ganina Yama, onde a investigação vasculhou minuciosamente a área, inclusive bombeando água das minas. Infelizmente, encontraram apenas um dedo decepado e uma prótese da mandíbula superior. Na verdade, também foi retirado um cadáver, mas infelizmente era o corpo do pequeno cão da grande-duquesa Anastácia. Posteriormente, surpreendentemente, surgiram testemunhas afirmando ter visto a ex-imperatriz e seus filhos em Perm. O médico Derevenko, que tratava o herdeiro, assim como Botkin, que acompanhou a família imperial em Tobolsk e Ekaterimburgo, repetidamente testemunha que os corpos não identificados que lhe foram entregues não eram o czar nem o herdeiro.
pois o czar deveria ter uma marca no crânio do golpe de sabre japonês em 1891. Assim, a investigação chega a um impasse, sem conseguir provar o fuzilamento da família imperial. A vida da família imperial após a morte. Na KGB da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um departamento especial baseado na segunda direção principal foi criado para monitorar todos os movimentos da família imperial e seus descendentes no território soviético. Gostem alguns ou não, é preciso levar isso em consideração e, portanto, num futuro próximo será necessário revisar a história da Rússia. As filhas Tatiana e Olga, esta última viveu sob o nome de Natália, moravam no mosteiro de Diveevo disfarçadas de freiras e cantavam no coro da Igreja da Trindade. De lá, Tatiana mudou-se para a região de Krasnodar, casou-se e viveu nos distritos de Asperonsky e Mostovsky. Ela foi enterrada em 1992 na aldeia de Solenoye, no distrito de Mostovsky. A filha Olga, passando pelo Uzbequistão, foi para o Afeganistão com o emir de Bukhara, Said Alim Khan, e viveu lá até 1944. Depois ela foi à Finlândia encontrar Viryubovaes. A partir de 1956 ela morou em Viritsa sob o nome de Natalia Mikhailovna Evstigneeva, onde faleceu em 1976. Já em nossos dias, em 2012, seus restos mortais foram retirados do túmulo no cemitério e reenterrados perto da igreja de Kazan. As filhas de Nikolai, Maria e Anastácia, esta última viveu como Alexandra Nikolaevna Tugareva, passaram algum tempo no mosteiro de Glinskaya. Depois, Anastácia mudou-se para a região de Stalingrado e no vilarejo de Tugarev, no distrito de Novoaninsky, casou-se. De lá, ela se mudou para a estação Panfilova, onde foi sepultada. Em 1980, seu marido, Vasily Peregudov, morreu defendendo Stalingrado em janeiro de 43. Maria se mudou para a região de Nizhny Novgorod, para o vilarejo de Orefino, no distrito de Aksky, onde foi sepultada em 54. A tsarina Alexandra Fedorovna permaneceu até 1927 na Dacha Real. Este é o eremitério Vedensky do mosteiro Serafim Poniataevsky, na região de Nizhny Novgorod. E ao mesmo tempo visitava Kiev, Moscou, Petersburgo e Sukhumi. A tsarina adotou o nome Ksenia, fazia trabalhos manuais, confeccionava blusas, cachecóis e para fazer chapéus recebia palha do Japão. Tudo isso era feito sob encomenda das fashionistas locais. Em 1942, Starobelska foi ocupado. A imperatriz, no mesmo dia, foi convidada para um café da manhã com o general-coronel Kleist, que lhe sugeriu mudar-se para Berlim. A tsarina respondeu dignamente: "Sou russa e quero morrer na minha pátria." Então lhe ofereceram escolher qualquer casa na cidade que ela quisesse. Disseram que não era certo uma pessoa assim viver apertada numa cabana, mas a tsarina recusou isso também. A imperatriz Alexandra Fyodorovna, sob o nome de Ksenia, viveu na cidade de Starobelsk, na região de Lugansk, de 1927 até sua morte em 1948. Ela fez os votos monásticos como Alexandra no mosteiro da Santíssima Trindade de Starobelsky. O tsarevich Alexei tornou-se Alexei Nikolaevich Kosygin, 2 vezes herói do trabalho socialista, cavaleiro da Grande Cruz e da Ordem do Sol, Peru. Em 1935, formou-se no Instituto Têxtil de Leningrado e em 1938 tornou-se chefe do departamento do Comitê Regional do Partido de Leningrado, presidente do Comitê Executivo do Soviete de Leningrado. Em 1941, tornou-se vice-presidente do Conselho de Evacuação da Indústria para as regiões orientais da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de janeiro a julho de 1942. Ele se torna o representante autorizado do Comitê Estatal de Defesa na sitiada Leningrado. Participou da evacuação da população, das empresas industriais e dos bens de Tsarskoye Selo. O tsarevich, quando criança, navegava pelo lago Ladoga no iate Standard e conhecia bem a região, por isso organizou a Estrada da Vida através do lago. Para o abastecimento da cidade, Alexei Nikolaevich criou um centro de eletrônica na cidade de Zelenograd. Mas a quinta coluna no Politburo não permitiu que ele levasse essa ideia adiante. Stalin chamava carinhosamente seu sobrinho Alexei de Kosiga. Ocasionalmente, ele o chamava de tsarevich publicamente. Já nos anos 60, o tsarevich Alexei, entendendo a ineficácia do sistema existente, propunha a transição da socioeconomia para a real. Registrar a produção realizada e não a produzida como principal indicador da eficiência do trabalho das empresas e coisas do tipo.
Alexei Romanov normalizou as relações entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a China durante o conflito na ilha Damansky, encontrando-se em Pequim, no aeroporto, com o primeiro-ministro do Conselho de Estado da República Popular da China, Zhou Enlai. Infelizmente, a morte do tsarevich Alexei coincidiu com o aniversário de Brezhnev, em 18 de dezembro de 1980, e nesses dias o país acabou não sabendo que Kosygin havia morrido. As cinzas do tsarevich, desde 1980 até hoje, repousam na muralha do Kremlin. Oleg Makiv, chefe do Departamento de Biologia da Academia Médica dos Urais, disse: "A perícia genética após 90 anos não é apenas difícil devido às mudanças ocorridas no tecido ósseo, mas também não pode fornecer um resultado absoluto, mesmo quando realizada com todo o cuidado. O método utilizado nas pesquisas já realizadas até agora não é reconhecido por nenhum tribunal do mundo como prova." Após a morte do organismo, o DNA começa a se decompor rapidamente, sendo fragmentado, e quanto mais tempo isso acontece, mais curtos ficam esses fragmentos. Após 80 anos, sem condições especiais criadas, fragmentos de DNA com mais de 200 a 300 nucleotídeos não são preservados, mas em 1994, durante uma análise, supostamente foi isolado um fragmento com 1.223.000 nucleotídeos. Assim, destacou Piotr Koutipin-Volovskoy, os geneticistas mais uma vez refutaram os resultados da perícia realizada em 1994 no laboratório britânico, com base na qual foi tirada a conclusão sobre a pertença dos restos de Ekaterimburgo ao czar Nicolau e sua família. O imperador Nicolau II foi enterrado em Nizhny Novgorod, no cemitério Krasnaya Etna. Em 1958, o famoso ancião e sacerdote de Nizhny Novgorod, Grigory Dolbunov, realizou o funeral e enterrou o imperador. O que estamos vendo novamente? A história é um conjunto de invenções políticas em benefício do vencedor da vez. Para que possamos interpretar corretamente a realidade e, consequentemente, escolher o caminho certo para o desenvolvimento, precisamos buscar a verdade, não apenas a versão oficial, mas reconstruir os acontecimentos reais do passado com base em fatos. Será que a família imperial realmente não foi executada? E quem foi o verdadeiro mandante dessa falsificação? Em breve teremos que descobrir. Legendas criadas por